no sepulcro de José. Conspiração contra o governo romano constituía o crime pelo qual o Salvador fora condenado. Os que eram executados por semelhante delito deviam ser sepultados num lugar especialmente destinado a tais criminosos. João, o discípulo amado, estremeceu ante a ideia de ser o corpo do querido mestre levado por mãos de rudes e insensíveis soldados para ser sepultado num lugar de desonra. Não via, porém, nenhum meio de evitá-lo, visto que não tinha nenhuma influência sobre Pilatos. Nesta conjuntura angustiosa, os discípulos foram gentilmente auxiliados por José e Nicodemos. Estes homens eram membros do Sinédrio e conhecidos de Pilatos. Ambos eram homens abastados de influência. Estes resolveram que o Salvador devia ser sepultado com todas as honras devidas. O primeiro foi ter afoitamente com Pilatos e solicitou-lhe o corpo de Jesus. Pilatos, depois de se haver informado de que Jesus estava realmente morto, acedeu ao pedido. Enquanto José acudia à casa de Pilatos, apareceu Nicodemos, trazendo cerca de 100 libras de precioso unguento, um preparado de mirra e aloés para embalsamar o corpo do mestre. Ao mais alto personagem de Jerusalém não se podiam ter prestado maiores honras que aquelas que o Salvador acabava de receber. Os humildes seguidores de Cristo estavam pasmos de ver o interesse manifestado por esses ricos príncipes no sepultamento de Jesus. Dominados de tristeza antes do fato ocorrido, haviam se esquecido completamente de que o Salvador lhes dissera que estas coisas deviam acontecer, pelo que estavam sem esperança. Nem José, nem Nicodemos tinham confessado abertamente a Jesus durante a sua vida. Tinham, porém, ouvido suas doutrinas e observado de perto o Salvador durante o seu ministério. Embora os discípulos houvessem esquecido as palavras com que o mestre lhe predizera sua morte, José e Nicodemos ainda os retinham na memória, e os mesmos fatos que lançavam em desespero aos discípulos, abalando-lhe a fé, foram para estes a prova evidente de que Jesus era o Messias, decidindo-os a assumir uma atitude definida a favor do Mestre. O auxílio destes homens respeitados e ricos veio muito a propósito nessa ocasião. Estavam mesmo no caso de fazer pelo Mestre o que aos discípulos não teria sido tão possível. Com solicitude e reverência tiraram por suas próprias mãos o corpo inânime da cruz, derramando copiosas lágrimas ao contemplar as suas formas sangrentas e dilaceradas. Era José possuidor de um sepulcro recentemente talhado com rocha viva para si mesmo. Essa sepultura foi, pois, preparada para Jesus. Embalsamado o corpo com unguento, envolveram-no numa mortalha e deitaram ali. Embora os príncipes do povo tivessem conseguido a morte do Filho de Deus, não se deram, todavia, por satisfeito. Conheciam perfeitamente o grande poder de Cristo. Tinham estado junto à sepultura de Lázaro quando este foi chamado da morte para a vida. Tremiam de medo que Jesus pudesse ressuscitar dos mortos e tornar a aparecer-lhes. Tinham ouvido a Jesus dizer que estava em seu poder dar a vida e tornar a tomá-la, e lembraram-se de suas palavras: desfazei este templo e eu o levantarei em 3 dias. Judas lhes havia referido essas palavras ditas por Jesus quando subiram a última vez a Jerusalém. O Filho do Homem será entregue aos príncipes e sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte. Entregá-lo-ão aos gentios para ser escarnecido e açoitado e crucificado, mas ao 3º dia ressurgirá. Recordavam-se agora de muitas coisas que Jesus havia dito, predizendo sua ressurreição, e por mais que o desejassem, não conseguiam desfazer-se das apreensões. A imitação de Satanás, seu pai, criam e temiam. Todas as coisas pareciam confirmar que Jesus era o Filho de Deus.
Fugia-lhe o sono e viam agora que Jesus estava morto, mais apreensivo do que quando estivera vivo. Ansiosos por segurarem a entrada do sepulcro de Jesus, a fim de o reterem ali, suplicara a Pilato que mandasse guardar o sepulcro até o terceiro dia. Pilato pôs então uma guarda à disposição do sacerdote e disse: tendes a guarda, ide, guardai-o como entenderdes. E indo eles, seguraram o sepulcro com a rocha, com a guarda selando a pedra.